Boa tarde! Estamos dando início aqui hoje à nossa live e o tema da live de hoje é sobre posicionamento, como que o seu posicionamento vai te ajudar a ter mais autoridade. E para falar sobre isso, convidei uma pessoa que é especialista nesse assunto. Vou colocar aqui o tema de hoje. Boa tarde, aliás, bom dia, Nath. Deixa eu botar o fone aqui rapidinho. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Olá, pessoal que está chegando agora. Bom dia, bom dia. Bom dia, Valéria. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, uma honra para mim você estar aqui. Deixa eu só ajustar aqui o som certinho. Pronto. Tá me ouvindo bem? Super bem. Você me ouve bem também? Então, também. Te ouço perfeitamente bem. E agora, antes da gente começar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no aviãozinho e vou sair convidando meus amigos para virem para cá, que são os meus alunos aqui. Então, você que está aí assistindo a gente, faz isso aí também. Se você conhece outros nutricionistas, educadores físicos, personagens, né, coaches de emagrecimento, pessoas que trabalham com emagrecimento e querem aprender como que fazem para se posicionar melhor, como que fazem para poder ter mais autoridade, né? E com isso, obviamente, né, ter mais pessoas procurando pelo seu serviço. Então, clica no aviãozinho aí, convida essa galera para vir para cá, que está começando agora essa live incrível com a Natana Lacerda, que é a convidada de hoje, para falar sobre posicionamento. Pronto, convidei todo mundo. Pronto. Posicionamento e... Deixa eu escrever aqui. Posicionamento. Pronto. Fixar comentário. Beleza, então, galera, muito bom dia. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando aqui nessa live de hoje. Bom dia, Camila, Harrison, Aldenora, Maura. Aldenora, você conhece a Natana? Que bacana. Ó, viu, Natana? Tá famosa. Que legal! A Aldenora é minha aluna lá no clube, mas eu não tinha falado pra galera do clube que você vinha aqui hoje. Só propaganda, né, daqui da rede social mesmo. Sociais, né? Mas não cheguei a publicar lá no grupo dos alunos, que hoje foi corrido, cheguei correndo aqui. Tava em reunião com o Wilton, tá indo agora. Querido demais. Mas vamos lá. Bora! Bom, primeiramente, queria te agradecer profundamente por você ter dedicado esse tempinho para poder estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, que é incrível nessa área. E para a galera que está chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Valéria Duque Estrada, eu sou nutricionista, coach e me especializei em marketing. E aqui nesse canal eu ajudo profissionais do emagrecimento a se divulgarem, a montarem grupos de emagrecimento, a saber fazer estratégias de vendas e conversão através das redes sociais, enfim. Então sejam bem-vindos aqui. Natana, se apresenta para a galera te conhecer um pouquinho. Primeiro só agradecer também por estar podendo contribuir aí com a sua audiência e falar para esse nicho é muito legal, né? Porque é um nicho que eu trabalho há vários anos, ajudei vários experts dessa área a se posicionarem, né? Se transformarem aí em autoridades do mercado. E a minha especialidade é essa, é ajudar empreendedores que se expõem à frente do negócio a ter mais voz, relevância, reconhecimento, sem que eles precisem ser outra coisa que não eles mesmos, sem também aquele estereótipo da perfeição. Então, trabalhando muito com a própria identidade e personalidade dessas pessoas. É isso que eu faço, com posicionamento e autoridade. Show, perfeito. Obrigada, Natana. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu não vendo muito porque eu não sou famosa, eu tô na rede social há pouco tempo, ninguém me conhece, né? Então as pessoas, elas vinculam muito a capacidade de ter clientes, né, com a fama que ela tem, que às vezes ela pensa assim, eu não tenho muitos seguidores, eu não tenho muitos inscritos aqui, então eu nunca vou conseguir vender muito, eu nunca vou conseguir ajudar muitas pessoas. E aí a primeira coisa que eu queria te pedir era que você desmistificasse um pouquinho sobre essa ideia que as pessoas têm, né, do que é, né, de verdade o posicionamento, para as pessoas entenderem e daqui a gente poder seguir
Como que a gente pode ajudar essa galera? Ai, gente, vender não tem nada a ver com o número de seguidores, né? Eu mesma, eu lembro quando eu comecei, eu tinha, sei lá, 2, 3 mil seguidores e eu vendia contratos altíssimos anuais. A autoridade não tem a ver com o seu número de seguidores, tem a ver com o impacto, com a relevância que você consegue gerar para quem te segue. E para vender, você precisa de marketing digital, pronto, acabou, né? Para vender marketing digital com as técnicas certas, você consegue sim. Agora, lógico que quanto mais relevante, né? Quanto mais você for conhecida, mais você vai atrair novas pessoas para você e você vai aumentando o seu poder de impacto, de influência. Você consegue vender mais caro, né? As pessoas veem mais valor naquilo que você faz, mas para você começar a vender, começar as suas primeiras vendas, lotar uma agenda, não é número de seguidores que faz diferença. É você conseguir transformar esses seguidores em clientes, né? Ou eu tenho poucas pessoas ali, mas são meus clientes, são pessoas que se engajam, são pessoas verdadeiramente interessadas. Esse é o nome do jogo. Eu acredito muito nisso. Tá um barulhinho, né? É que eu moro... passou uma moto. Ah, tá bom. Onde eu moro do lado da praça da cidade, então na rua principal. Então pensa a barulheira que é aqui. Não tem jeito. Então, gente, se acostuma. É verdade. Então, eles já estão acostumados, eles já sabem que aqui é assim. Eu tenho cachorro, meus cachorros gostam de participar da live, de vez em quando eles latem. Eu tenho 4 filhos, de vez em quando eles também querem participar das lives, de vez em quando aparece um aqui. Então faz parte. Vida. E fui eu que... Não sei, vocês estão me ouvindo aí? Bem, tô te ouvindo. Não sei. Uma travadinha agora de voltou. leve. Deu uma travadinha de Pode leve. ser internet. Pode ser. Verdade. Então, eu estava falando, vira e mexe acontece alguma interrupção. E assim, eu poderia até colocar todo um aparato aqui de barreira de som, até poderia, mas por que eu nem me preocupo de fazer isso? Porque eu quero mostrar para as pessoas que para eu poder passar o que eu conheço, para eu poder estar fazendo o meu trabalho, para eu poder vender, eu não preciso de grande estrutura. O que eu preciso? De um celular, internet funcionando. E tua voz e teu... Vocês estão me ouvindo? Será que é a minha ou é a sua? Não sei. Eu tô te ouvindo, agora eu só não tô te vendo. Eu tô te ouvindo, tô te Deixa vendo. Deixa eu ver se é a minha normal. internet aqui, rapidinho. Tá só bom. aguenta aí só um minutinho, galera, que eu vou olhar aqui pra ver se é a minha internet. Peraí. Vocês aí que estão ouvindo, vocês acham fácil construir autoridade ou não? Coloca aí, fácil, difícil, tá? Fácil ou desafio. É muito importante pra gente saber se você tem facilidade com isso, se você acha que é um caminho, né, que é só fazer, ou se é um desafio pra você, pra gente saber, tá bom? Você tá me ouvindo bem agora? Agora tô. Eu estava falando das ferramentas, o que a gente precisa, que é celular e internet. Aí bem na hora a internet caiu. Internet caiu. Coisas que acontecem para quem faz ao vivo, né? Tem jeito. Enfim, faz parte. E é um desafio, sim, Magda, é um desafio, mas é um desafio que a gente precisa lidar com ele todos os dias, né? Não sei nem se você está falando desafio porque eu estou falando, se é a resposta do Natana. Eu acho que mas eu já estou pescando aqui. Deve ser da resposta. Mas eu já estou pescando aqui, porque de fato a gente lidar, né? Quando a gente faz uma live ao vivo, a gente lida com alguns desafios e a gente tem que estar pronto psicologicamente para isso, que essas tretas podem acontecer. Teve live que eu tive que interromper de verdade, porque deu várias agarradas aqui, mas o importante é que você está aqui para poder passar a sua missão. Isso é o que importa. Bom, você fez uma pergunta aí para a galera, eu peguei o finalzinho, porque foi o momento que eu saí para olhar minha internet, e aí você perguntou... Se construir autoridade é fácil, se eles acham isso fácil, ou se para eles é um desafio. Boa. Depois então, eles respondem. Já teve resposta aqui. Quem vai chegando agora vai respondendo também. Se construir autoridade é fácil, se é um desafio. Bom, mas
Então, Natana, como faz pra gente construir autoridade? O que que precisa? Quais são os segredos? Abre a tua caixa preta, mulher. Quais são os segredos para construir gente, autoridade? Só. Existe um processo, que é uma metodologia, que faz com que qualquer pessoa construa autoridade. Essa metodologia ela tem 7 pilares e posicionamento é um deles. É o primeiro e mais importante. Mas falando especificamente do seu mercado, eu acho que eu tenho a obrigação de entregar aqui para vocês uma visão de negócios, de modelo de negócios para vocês que são da área de emagrecimento. Eu já trabalhei, posso falar dos cases? Já trabalhei com o Placebo, do queima de 48 horas. Quem aqui conhece o Vinícius Possebon da queima de 48 horas? É um dos cases de sucesso da Natana. Então, assim, presta atenção. Rodrigo Polesso. Só gente fera, gente. Sim. Então, se liga aí no que ela vai falar. E aí, da área de esportes, tem o Lyoto Machida, que a gente trabalhou na área de MMA. Só que daí, o que acontece? Que eu queria colocar para vocês. Quando a gente está no mercado de emagrecimento, a gente está falando de um mercado extremamente sofisticado. Vocês já ouviram aí falar de sofisticação de mercados? Que raio que é isso? É quando o teu cliente, ele já ouviu falar tanto daquilo, ele já ouviu tantas promessas diferentes, ele já ouviu tantas abordagens diferentes, que ele está acostumado. E aí, prender a atenção desse cliente se torna um pouco mais desafiador, tá? Antes, o que acontecia? O que é isso de sofisticação de mercado? Antes era assim, era... Como que era? Dieta da lua. Perca 7 quilos em uma semana com a dieta da lua. Fim. Isso já era suficiente para as pessoas falarem: meu Deus, eu vou correr, fazer essa dieta da lua. Era assim. Agora, se você fizer isso, vai trazer resultado? Não traz mais. Porque os clientes, eles já se depararam, isso é coisa dos anos 90, anos 2000, por aí, né? Anos 2000, né? Que foi o estouro dessas dietas e tal. Aí depois as pessoas começaram a precisar de mais elementos, tá? Dieta da lua para perder 10 quilos. Depois a pessoa coloca, perca 10 quilos em X tempo. Mas teu cliente já cansou. Essas promessas, elas são feitas para ele inúmeras vezes. E qualquer alternativa de emagrecimento é seu concorrente. Então, se você é nutricionista, as cápsulas que falam de emagrecimento são outras alternativas que o seu cliente tem. Os personal trainers são outras alternativas. Então, é um mercado onde a pessoa tem muitas alternativas e muitas promessas são feitas. E aí, o que você faz? Primeiro, a gente vai nisso do tempo, de colocar um tempo, de colocar números, de deixar mais palpável. Depois, começaram a colocar o mecanismo, né? O que é o mecanismo? É você colocar que você vai emagrecer com um método X. O HIIT foi um tipo de mecanismo. O queima de 48 horas é um mecanismo. Vou falar do mercado de desodorante. Tá, desodorante é desodorante, né, gente? Aí desodorante é aerosol, ok, uma tecnologia foi inserida. Aí não tem lá 48 horas. Ninguém vai ficar 48, precisa de um desodorante 48 horas. Mas 48 horas, entendeu? Fica 48 horas sem banho, né? Mas você entende isso daí? Daí tem um mecanismo estendido, que a pessoa vai colocando mais elementos ali em cima. E por último, quando o mercado de vocês, Valéria, já tem tudo isso. Já tem muita gente fazendo o básico, fazendo promessas específicas, usando o mecanismo estendido. Não teve uma empresa aí de creme que colocou, é um creme hidratante maravilhoso, tem uma tecnologia X que é um mecanismo, que libera bolinhas hidratantes durante o dia no corpo. Mecanismo, já com mecanismo estendido. O seu mercado é cheio disso. Até mecanismo estendido já tem. O que sobra para vocês? O que vai fazer com que vocês chamem realmente a atenção do seu cliente se tem tanta gente nesse mercado? É você se posicionar de uma forma única e é o tal do branding, que é a autoridade. Ele vai comprar de você por ser você. E é por isso que a autoridade é tão importante dentro desse segmento.
porque vai ajudar vocês a fazer com que as estratégias de marketing digital funcionem. Marketing digital é o básico, é o que você já tem que fazer. Não é que você só vai vender quando você tiver autoridade. Mas o seu crescimento, ele depende muito de você fazer esse marketing digital construindo a autoridade junto. Você concorda, Valer? Totalmente. Sem isso não tem como vender mais. As pessoas já não aguentam mais ver as mesmas coisas, as mesmas headlines, as mesmas chamadas, já está batido, já não funciona mais. E não é nem só no emagrecimento, eu vejo que, de um modo geral, né? Às vezes a gente começa a fazer uma metodologia de vendas, né? Uma metodologia de atração. Passa um tempo, as pessoas já não aguentam mais ver aquilo ali, já está batido, e aí você tem que criar uma estratégia nova. Então, a gente está em constante evolução o tempo inteiro. A pessoa que não se atualiza, ela vai ficando para trás, porque as outras continuam se atualizando, né? E aí ela vai deixando de saber o que ela precisa fazer para estar lá no ranking, né, da galera que está conseguindo avançar. Exato. E assim, é uma judiação, porque tem muitos profissionais que devem estar nos ouvindo aqui, que são muito bons no que fazem, mas você já descobriu que ser bom não é suficiente. Vocês já devem ter descoberto. Que tem muita gente no mercado que faz um trabalho inferior a você. Assim, caramba, o que eu faço, o que eu entrego é muito melhor do que eu tô vendo essa fulana aqui fazendo. E, cara, ela vende muito mais do que para tirar de lavada aqui, uma das grandes dores... Opa, puxei aqui. Uma das grandes dores do meu público é que tem muito blogueiro vendendo serviços de... Voltou? Voltou. Tem muito blogueiro vendendo serviços. Aqui. Então, uma das grandes dores é que tem muito blogueiro que fala de emagrecimento, que vende emagrecimento. Exatamente. Tem até alguns blogueiros que, para se desvencilhar... Tá me ouvindo? Tô. Acho que deu uma travada aqui. Voltou? Para mim, tá ouvindo agora? Uhum. Tá, então tá. Para mim tinha dado uma travada. Tem até alguns blogueiros que agora fizeram formação em coaching para poder usar como a justificativa de estarem vendendo uma coisa, porque os conselhos estavam caindo pesado, né? Em cima, conselho de nutrição, conselho de educação física, conselho de psicologia, estavam caindo pesado em cima de alguns blogueiros, porque eles estavam atuando numa área que eles não tinham permissão para isso. Mas por que eles vendem muito mais do que nós que passamos 4, 5 anos dentro de uma faculdade estudando, que sabemos muito mais como resolver aquele problema, aquela dor do cliente? Porque ele sabe se posicionar. Ele criou autoridade. A partir do momento que ele criou autoridade, ele vende, mesmo sem ele saber o que ele está falando. Ele pode estar falando uma grande besteira, mas o cara vai comprar porque ele não sabe. Ele está comprando pela autoridade. Né? Então, o que falta pra gente que é profissional de saúde, que, cara, ralou pra cacete, anos na faculdade, sabe pra caramba ajudar o nosso cliente? Falta pra gente criar essa autoridade, criar esse posicionamento que a Natana tá falando, para que vocês ganhem um espaço que esses blogueiros roubaram da gente aqui. Sim. É isso que eu sempre bato na tecla e é disso que esse foi o principal motivo de eu ter convidado a Natana para estar aqui hoje. E não adianta vocês brigarem com o mercado, gente. Eu não tô aqui para inventar um fantástico mundo de Bob para vocês. Estou aqui para falar a realidade. Não adianta vocês brigarem com o mercado. Não adianta. É como brigar com o Uber. A tecnologia vem, ela abre espaço para todo mundo. Não adianta o taxista brigar com o Uber. O Uber chegou e fica. Agora, o que a gente tem que fazer como profissional da área, vocês são profissionais da área, é exatamente incrementar o próprio trabalho e aprender tantas técnicas quanto. Não adianta você morrer agarrado na sua formação ou na sua qualidade, porque ser bom não é suficiente. As pessoas não compram de quem é bom. As pessoas compram de quem elas admiram, de quem conversa com elas. Elas compram o que elas entendem. Às vezes,
vocês falam de forma tão técnica, é tão complexo compreender, que as pessoas não entendem. Elas vão comprar de quem entende, que é alguém que transforma um conhecimento técnico para um leigo. Às vezes a pessoa até tem o técnico, mas a pessoa consegue fazer essa comunicação. E por que investir nessa autoridade? E como começar? Posicionamento nada mais é do que você conseguir encontrar um lugar no mercado que ainda não está ocupado, que dentro desse nicho é super desafiador. Mas quais são as técnicas para a gente fazer isso? Primeira coisa é você ter um propósito forte e segunda coisa é você ter um nicho, um micro nicho. Não fica tentando ajudar todo mundo. Não fica tentando vender soluções para todas as pessoas. Uma mulher que acabou de ter um filho tem dores diferentes de um homem de 60 anos que tem doenças cardíacas, que tem dores, que precisa emagrecer, que tem dores diferentes de uma menina de 20 anos que quer ficar fitness, que tem... Se você falar para... Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Exatamente. O seu discurso tem que vir direto na minha dor. Como é que eu faço para não ser ignorado? Eu venho e falo para uma mãe que acabou de ter um filho, falando, você está sem tempo para fazer exercícios, mas sente que precisa movimentar seu corpo para ter mais disposição, para ir aos poucos recuperando a sua forma física e também fazer bem para a sua mente, ter um tempo para você. Cara, se você falar assim, uma mãe jamais vai te ignorar. Agora, não dá para você entrar na internet falando, emagreça fácil, emagreça e seja feliz, emagreça. Para quem você está falando? Se eu não tenho certeza que é para mim, eu não te ouço. Principalmente nesse mercado. Vocês têm que dar ao público de vocês a certeza de que é para eles que você está falando. Então, micronichar, para mim, na minha visão, é a estratégia mais vencedora para o mercado de emagrecimento nesse momento. Se você está numa cidade pequena, aí você cuida um pouco, você não precisa ficar tão micronichado, porque se você só atende uma cidade e você tem que atender aquele grupo de pessoas que moram ali, a cidade é pequena, você já tem um público restrito. Mas mesmo assim, dá para você abrir um espaço de mulheres, né? Dá para você atender alguns públicos específicos. Mas micronichar, para mim, é a estratégia de posicionamento mais relevante para o mercado de emagrecimento, adicionado a uma boa cartela de diferenciais, que é o quê? Diferencial não é atendimento, não é qualidade, isso daí é tudo que o público já espera, né? Ele não vai comprar de você achando que você não vai dar um bom atendimento. Vai ter qualidade. Para mim, vocês estão me ouvindo, né? Acho que sim. Sim. Tá. Então, o que são diferenciais competitivos? Uma hipersegmentação pode ser um diferencial. Eu só atendo mães que acabaram de ter filhos até, sei lá, até 6 meses de idade, por exemplo. Um outro diferencial é o diferencial por personificação, que é você aparecer à frente da marca de uma forma muito realista, colocar a tua personalidade, criar conteúdos. Você é incopiável. A tua personalidade, o seu jeito de explicar as coisas, de falar, só você tem. Então, você aparecer dando a cara, personalidade, falando para o teu público é um grande diferencial. Só que a gente tem que acrescentar mais coisas. Aí a gente tem diferencial por inovação, que é quando criam protocolos de emagrecimento novos ou sistemas de treinamento. Tem o diferencial por método ou por processo, que é quando você cria o seu método de emagrecimento e dá um nome a ele. Então, dentro do mercado de emagrecimento, quanto maior for essa cartela de diferenciais, então junta, segmenta, cria um método seu, põe um propósito forte e ainda por cima aparece à frente da marca. Isso junto vai te ajudar a ter um posicionamento que as pessoas olham e falam, nossa, não, peraí, essa pessoa aqui é diferente de tudo que eu já vi. E aí você não tem concorrentes. A concorrência não fica tão acirrada, porque você está num lugar único, falando para esse público. E você não fica daí vivendo regra do mercado, né? Você não fica refém de um mercado. Você dita as regras desse mercado para você. É verdade. Você falou aqui do método, né? E aí é sempre bacana lembrar, eu sempre falo aqui para os meus alunos, mas
tem muita gente aqui que me segue, mas não são meus alunos ainda. É muito importante você dar um nome. Eita! É muito importante você dar um nome, porque tem muita gente que fala assim, cria a grupo de emagrecimento. Ah, vem emagrecer no meu grupo de emagrecimento. Grupo de emagrecimento tem o seu, tem o do Joãozinho, tem o da Mariazinha, tem um monte. E aí, quando você fala grupo de emagrecimento, ou qualquer outra coisa vem para o meu atendimento, para a minha consulta, o seu cliente ele vai te comparar com outro grupo de atendimento, com outra consulta, e, no geral, ele vai te comparar por preço e por o que você está entregando para ele. Quando você dá um nome para o seu método, tem um monte de coisa que está ali dentro daquele nome. E aí ele perde essa forma de comparação. Ele não sabe. Por exemplo, eu tenho o meu método de emagrecimento, que é o método Além da Balança. Como que o cara vai comparar o Além da Balança com o programa de emagrecimento da fulaninha? Ele não sabe. Porque o Além da Balança é uma coisa exclusiva. Né? Tem tantas coisas ali dentro que fazem parte do programa que outras pessoas não têm. Então, ele fica sem referência comparativa. Isso é um ponto que eu acho muito importante ressaltar. E aí você pode fazer o seu preço. Né? Sim. Você pode fazer o seu preço. A pessoa ela perde essa referência e você ocupa esse lugar único. Isso é uma excelente forma, assim. Acho que toda pessoa que está nesse mercado tem, inclusive, condições de ter o próprio método, né? Por que isso? Porque vocês têm experiência sobre o que funciona e não funciona. Para o tipo de cliente, de público que vocês decidiram atender. E vocês podem juntar o que vocês estudaram, experiências da vida de vocês em campo atendendo e criar realmente algo que seja eficaz. Porque, gente... Tudo bem, é o cliente que tem que emagrecer, a responsabilidade é dele. Mas, cara, é muito desafiador. O emagrecimento, vocês estão lidando com uma dor que tem um nível altíssimo. E ele não tem a ver com emagrecer. Emagrecer é um meio para um fim. Então, uma outra forma de você encontrar esse posicionamento único de vocês é vocês saberem vender o resultado que a pessoa quer. Emagrecer não é o resultado. Ninguém nasceu, acordou e falou, ai, nossa, que vontade de emagrecer. A pessoa tem que emagrecer, ou quer ou precisa, porque ela acha que emagrecendo ela vai acontecer alguma coisa na vida dela. Sim. Que coisa é essa? E essas coisas são diferentes. E se vocês aprenderem a vender o resultado, para cada público e para o mesmo público, eu posso criar várias vertentes de resultado diferentes. É verdade. Pode ser, eu pego uma mãe que acabou de ter um filho. Eu posso trabalhar a autoestima dela, eu posso trabalhar a disposição, a recuperação do senso de identidade que é perdido no pós-parto. Eu posso fazer uma série de coisas. Pode recuperar a gestão do tempo, equilíbrio, né, entre ser mãe, ser mulher e ser profissional, que isso é uma grande dor também. Maravilhoso! Só que aí... Quando eu me comunico por essa vertente desse resultado, eu vou vender para quem quer esse resultado. Eu não vou vender emagrecimento. Se vocês entenderem que vocês não vendem emagrecimento, vocês já estão com meio caminho andado para se diferenciar, né? É verdade. Porque é tão frustrante assim, porque as pessoas não alcançam. Muitas vezes o cliente de vocês vai emagrecer e vai ficar frustrado. Porque quanto mais ele emagrece, mais ele quer, mas ele nunca está satisfeito com quanto ele chegou, porque ele achou que se ele chegasse ali ia acontecer um troço com ele que não aconteceu. Se vocês aprenderem a vender o resultado, ele vai ver muito mais valor no trabalho de vocês. Porque vocês vão ajudar ele a chegar no resultado, cujo emagrecimento é um meio para um resultado. É estranho, né, colocar assim, dessa forma, mas é o único jeito de vocês se destacarem. Dessa multidão de gente que vem fazendo a mesma coisa. O cliente de vocês já tá assim, ó, ele já tá assim desconfiado, ele já tem inúmeras tentativas frustradas. Eu vou dar uma dica aqui. Eu vou dar uma dica aqui pra galera que tá assistindo para complementar isso que você acabou de falar, que assim, é fantástico isso, mas eu imagino que lá na cabeça das pessoas deve estar assim, tá, mas como é que eu vou saber que resultado é esse que essa pessoa quer?
né? Então, assim, ó, eu tenho aqui os meus alunos do clube, eu tenho um clube para profissionais de emagrecimento, que é uma comunidade, né, onde a galera todos os meses tem conteúdos novos e tem desafios de implementação. E a primeira coisa que eu ensinei no clube, no primeiro mês, no dia que a gente lançou, eu ensinei a pessoa a desenhar a persona dela. Como fazer uma entrevista para conhecer quem é o público, né? Porque se ela não define nicho, ela não define persona. Se ela não define persona, toda a comunicação que ela vai fazer vai estar errada dali por diante. E aí tem gente que fala assim, não, mas o que eu preciso saber é fazer tráfego pago. Meu irmão, se você for fazer tráfego pago para a pessoa errada, tu vai estar rasgando dinheiro. Porque o Facebook, o Instagram, ele vai fazer o trabalho dele de entregar, só que ele vai entregar a pessoa errada. Ele vai querer vender picolé lá na Alasca, não vai funcionar. Entende? Então você tem que falar a coisa certa para a pessoa certa. E a primeira coisa que você precisa saber é qual é a pessoa certa. Para você entender o que ela pensa, o que ela sente, como que ela age, né? Quais são os desejos dela, quais são as grandes dores dela, né? E quando eu falo dores, não é dor física, né? Dor nas costas, dor no joelho. É dor emocional, né? O que tá levando essa pessoa a sofrer? O que tá tirando o sono dessa pessoa de madrugada? Então, é preciso você conhecer teu público. E lá no clube eu ensinei como faz uma entrevista de persona para você modelar esse personagem aí, né? Que é como se fosse assim você escolher dentro do público que você vai atender, quais são as características daquela pessoa que você quer atender. Mas tem uma pergunta, de tudo que... Lá tem um monte de coisa que eu ensino, mas tem uma pergunta que eu acho que ajuda bastante a responder essa coisa que a Natana falou, que é assim, o mercado chama e eu reproduzo o que eles chamam, que é a estratégia dos 5 porquês. Então, quando você pergunta para o seu cliente por que você quer emagrecer, ele vai te dar uma resposta. Ah, eu quero emagrecer porque eu quero me sentir mais bonita. Aí você vai para o segundo porquê. Mas por que você quer se sentir mais bonita? Ah, eu quero me sentir mais bonita porque, sei lá, porque eu me sinto... Eu acho que eu não sou amada. Eu acho que ninguém me ama do jeito que eu sou. Aí, por que você quer ser amada? Aí você vai... A estratégia se chama dos 5 porquês, porque normalmente é o número onde a gente atinge o ponto principal do porquê da pessoa. Mas às vezes nem precisa do quinto, às vezes antes você já chega lá e às vezes você ainda precisa passar um pouquinho do quinto porquê. Mas em média são 5. E quando você chega lá naquela grande resposta, é aquilo ali que aquela pessoa quer resolver. Então essa é a dor que você tem que matar. É isso que você tem que falar que você vai ajudar a pessoa a resolver, não é emagrecer. Porque quando você fala emagrecer, é o que a Natana falou. A galera tá cansada de ouvir isso, entra na esquerda, sai na direita. Agora, quando você vai lá no fundo da dor da pessoa, aquilo dói dentro. E aí ela fala, cara, eu preciso resolver esse problema de qualquer jeito. E aí que você ganha facilidade para poder vender os seus produtos para o seu cliente. Cada pessoa tem uma dor específica, mas quando você faz uma entrevista como essa que eu ensino lá nessa aula, quando você faz uma entrevista com várias pessoas, você vai perceber que existem dores que são diferentes, que são muito particulares, mas existe uma padronização. Existem dores que você encontra na maioria das pessoas, é igualzinho, é incrível. É igualzinho. E aí, quando você identifica esse padrão, essa é a comunicação que você precisa usar com o teu público como referência principal da solução do problema que você promove. E aí, quando você encontra isso, fica fácil de você identificar isso que a Natana está falando, de como que você fala do problema principal, né? E não do emagrecimento em si. E aí, eu acho que a pior coisa que uma pessoa pode tentar é tentar adivinhar ou pressupor que sabe o que o público quer. Meu amor, você não sabe de nada. Sabe de nada. O posicionamento, toda essa comunicação não tem que sair de você. Tem que sair da pessoa. Se você está fazendo qualquer coisa sem ter feito uma pesquisa básica como essa que ela ensina lá na comunidade, eu nem sei o que você está fazendo. Aliás, porque a premissa... Você sabe a diferença do empreendedor e do técnico? Da visão empreendedora e a visão técnica? Tá.
Tem muita gente que entra no mercado com a visão técnica. O que é essa visão técnica? Ah, eu amo fazer personal. Então, eu vou trabalhar ajudando as pessoas a treinar e sendo personal delas. Ah, eu amo atender em consultório. Então, eu vou fazer isso. Isso é o técnico. Ele vai criar um negócio ou vai se tornar autônomo e empresário por isso? Porque ele vai atrás de uma coisa que ele ama fazer. Qual é a visão empreendedora? O empreendedor, ele olha para o mercado, ele vê um BOzinho ali, ele vê um problema. Ele vê um problema que as soluções não são eficientes ou que nem tem solução. E ele pensa assim, nossa, vou criar um negócio para resolver o problema dessas pessoas. E aí ele vai pensar no que ele vai fazer dentro das habilidades dele para resolver esses problemas. Eu comecei a empreender técnica. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui provavelmente começaram a empreender como técnicas. Só que tem que pôr essa visão empreendedora. Essa visão de qual é o problema que eu estou resolvendo. Se você está criando conteúdo e você não tem nem um avatar, uma pesquisa mais detalhada, eu nem sei o que vocês estão fazendo. Perdão falar assim. Mas tá certo. É verdade. É porque, cara, né? Se empreender, a premissa é atender uma dor do público, você começou a empreender sem nem saber qual é a dor. Ah, mas eu não sei as dores do meu público. Eu falo, o que é que você está fazendo? Se você nem como você vai ajudar. Mas eu tô falando isso, gente, por amor. Porque eu sei o quanto vocês são fodas no que fazem. Podia falar palavrão aqui? Perdão. Fodas no que fazem. Aqui tá liberado. Geralmente são pessoas muito boas no que fazem, muito competentes, tá? Só que elas começam falando assim, tem que criar conteúdo online. Ver estratégia e tentar ver uma coisa acontecendo e tentar replicar é a pior porcaria que vocês fazem. Porque vocês não sabem qual é a estratégia por trás, que é isso que a Valéria ensina. Ai, gente, estão criando grupos de emagrecimento, vou fazer, sem saber qual é a estratégia utilizada para vender e entregar um grupo. Aí vocês começam a fazer coisa e perdem dinheiro. Vocês querem só investir em cursos e treinamentos técnicos, pós em fisiologia da patologia da não sei aquelas dias que vocês fazem. Isso vocês amam investir, mas tem um desafio de investir numa estratégia de marketing. Marketing é algo estratégico tanto quanto a parte técnica de vocês. Se eu ver um exercício sendo feito e não entendo e vou replicar, eu posso errar. É a mesma coisa no marketing. E é isso que eu falo, é um desperdício. Tem tanta gente ruim no mercado, fazendo e acontecendo, por quê? Porque vocês não vão lá e ocupam o lugar de vocês. E o pior, Natana, é que assim, não tá errado você olhar o que o seu concorrente está fazendo. Não. Isso até é uma das coisas que eu ensino, né? Mas fazer da forma certa o benchmarking para se inspirar, para modelar. Só que você precisa, antes disso, conhecer o teu público. Porque se o público do cara que você está olhando é diferente do teu público, mesmo, todo mundo fala de emagrecimento, mas de repente ele fala lá para bariatricados. O cara que é bariatricado, cara, o que faz ele sofrer, ele quer emagrecer, igual o teu cliente que de repente é mãe que acabou de ter filho. Mas o que tá tirando a noite de sono dele é totalmente diferente do que tá tirando o sono da tua cliente, que é mãe que acabou de ter filho. Então, quando você usa as mesmas estratégias que o cara tá usando pro bariatricado, sem você conhecer o teu público, aí é que dá ruim. Não é ruim você olhar o que o teu colega tá fazendo, porque isso é inspiração, né? E tá tudo bem, isso não é uma prática errada, pelo contrário. Agora, o problema é você tomar aquilo como, o cara tá fazendo uma coisa que a galera tá engajando, que tá dando certo. Mas as pessoas que estão seguindo ele sentem aquela dor e por isso elas engajam. As pessoas que estão seguindo você vão seguir você pela comunicação que você tem. Então, se você tem uma comunicação que atrai um outro público e você usa uma comunicação que resolve a dor de outro público, não vai adiantar você copiar o que o cara está fazendo. Entende? Então, é preciso você pode olhar o concorrente, não tem problema. Você precisa primeiro definir e entender quem é o teu público.
Aí você consegue criar uma estratégia. E sim, aí você pode pensar, pô, a estratégia que aquele cara usou lá e que engajou aquela galera. Legal, como é que eu vou pegar essa estratégia e eu posso trazer para o meu público dentro da linguagem, da necessidade, da resolução das dores do meu público? Aí sim você faz uma parada bacana. São duas coisas distintas. E ver as coisas acontecendo não significa que você sabe a estratégia. Então você pode ir lá, pode ver o cara, putz, clube de emagrecimento, que massa, quero fazer o meu. Não vai lá modelar assim, vai procurar um profissional, como a Valéria no caso, que te ensina qual a estratégia por trás daquilo e a estratégia funcionando para o teu negócio. É porque assim, não fiquem desanimados, né? Porque a gente está num momento de desafio no mundo, né? Os profissionais que ainda não estavam na internet devem estar surtando, porque já alguns sabiam estão que era se vendo importante. obrigados a aprender esse troço, né? Gente, mas funciona, funciona. Eu cometi esse erro. Tô falando há horas, eu nem sei se vocês estavam me ouvindo. Eu acho que, não sei se a minha internet, aqui tava tudo parado para mim. E Depois aí eu vocês me fui, contam. até troquei a internet aqui, tirei do Wi-Fi e botei no celular, porque às vezes acontece, né? Não Me sei digam se vocês me ouviram ou não, senão eu repito tudo. Eu continuei. Comenta Falei, vai aqui, que tão galera. me ouvindo. Bota aqui nos comentários se vocês estavam ouvindo o que a Natana falou no último minuto aí. Eu tava Para mim, falando, travou tudo aqui. eu tava falando o seguinte, realmente um dos erros que eu cometi foi olhar para o mercado, modelar, ver estratégias acontecendo e achar que eu tinha entendido o que era para fazer. Sem ir atrás de alguém que pudesse me ensinar os botões certos para apertar. E isso me tirou tempo e me tirou dinheiro. E eu tô falando, gente, porque eu já estive aí, né? Vocês que estão chegando agora no mercado de internet, que estão precisando usar a internet para conversar com os clientes, para atrair clientes e até para entregar agora, né? Nesse momento de quarentena. Eu imagino o tamanho do desafio de vocês. Mas, gente, vocês precisam de suporte, vocês precisam de pessoas que possam indicar o caminho para vocês não ficarem dando cabeçada, como eu já fiz, como muitos de nós já fizemos. Não sei se como foi seu começo. Ah lá. Olha, quando eu comecei, a minha comunicação era tão truncada que eu só atraía outros profissionais de emagrecimento. Isso era uma dor que eu tinha. Eu não sei, comenta aqui para mim se vocês passam por esse problema aqui. Tá? Se vocês se identificam com isso, vocês me contem aqui. Tudo que eu postava, tipo assim, se tivesse 100 curtidas num post, 95 eram de pessoas que também trabalhavam com emagrecimento e 5 era uma galera que eu não sei nem o que estavam fazendo ali. Ai, aquilo ia me dando um negócio por dentro, Natana, aquilo foi me dando uma raiva. Eu falei, gente, não é possível. E aí, comentário a mesma coisa. Tinha, sei lá, 10 comentários, em 10 comentários, 9 eram de outras pessoas que trabalhavam com emagrecimento e 1 era de uma pessoa aleatória. Aquilo foi me incomodando de tal maneira que foi o que me motivou a vir estudar a fundo esse negócio de nicho, de persona, para poder entender que cagada estava eu fazendo porque eu estava atraindo o público errado. E aí eu fui entender que eu estava errando na comunicação, eu estava errando nas hashtags, eu estava errando nas headlines, eu estava errando na maneira que eu me comunicava. Eu estava errando tanto no tema do que eu estava falando, quanto na forma que eu estava falando. Porque eu falava de forma técnica, coisa que
só outro profissional de emagrecimento também curte e entende. E o meu público final não estava entendendo aquilo ali. Nem aí pra né? você. Então, cara, eu fazia, mas era uma cagada atrás de outra cagada. Aí eu aprendi na porrada, errando, fui fazer um monte de curso, fui participar de um monte de mentoria. Foi quando eu consegui alinhar a minha comunicação. E hoje é o oposto. Até tem uma ou outra pessoa de emagrecimento que me segue lá no perfil que eu trato pessoas que querem emagrecer. Que esse é outro perfil. Esse perfil que a gente está falando aqui, meu público aqui são profissionais de emagrecimento que eu vendo business, eu vendo negócios, eu vendo coisas relacionadas a marketing. Mas eu tenho um outro perfil que eu vendo emagrecimento, né? Porque, inclusive, Natana, algumas vezes me questionaram assim, Valéria, mas por que você não foca num só? Você vai ganhar muito mais dinheiro se você focar, porque essa é a premissa de todo o negócio. Quando você foca numa área, você tende a crescer mais e ganhar mais dinheiro com isso. E a minha resposta sempre foi assim, eu não faço isso pelo dinheiro. Claro que eu não trabalho de graça, né? Tudo tem um valor, até porque a minha vida também tem custo nas coisas, né? Então, tudo são negócios. Só que por que eu não largo lá? Porque antes de vir aqui ensinar para a galera que trabalha com emagrecimento, primeiro eu testo lá. Primeiro eu faço acontecer lá. Então, eu estou em prática, em execução, e aí eu posso voltar aqui e falar, galera, ó, isso aqui dá certo, funciona, pode fazer. Ó, isso daqui, o mercado de marketing está testando, mas não funcionou no emagrecimento. Que tem isso também. Tem estratégias que caem bem para um tipo de coisa e tem estratégias que, cara, enquanto não funciona. Então não dá para... E aí, quando você compra cursos na área de marketing, por exemplo, é genérico. E aí você não tem aquela coisa, tá aí na hora de eu aplicar. Na hora que eu peguei, assisti a aula, tô implantando, não funciona. Como não funcionou para mim muitas e muitas vezes, de muitos e muitos cursos que eu comprei. Então eu resolvi que 20% do meu tempo eu dedico para a galera do emagrecimento, porque eu não posso deixar essa linha, não é pelo dinheiro. Porque, pelo contrário, eu perco dinheiro quando eu estou fazendo isso. Mas é porque lá eu uso para poder fazer aquela galera realmente testar lá com eles o que funciona, o que não funciona. E aí, quando eu trago para cá, a coisa já vem alinhada. É uma excelente estratégia de negócio, e faz você ser melhor ainda com o teu público de profissionais, entende? Quase que faz parte da sua criação de conteúdo, é o seu laboratório. Sim, tem que manter. Mas de fato. Mas você tá lixado. Inclusive, Natana, uma das maiores dificuldades do profissional de emagrecimento é criar conteúdo para emagrecimento. Você jura, E aí, gente? o que eu faço? Uma das maiores dificuldades é criar conteúdo para emagrecimento. Porque a galera tá agarrada no atendimento e eles não têm essa base de copy, de estratégia, de palavras persuasivas, né? Isso tudo é muito novo para eles, né? Então, criar conteúdo para eles é uma dificuldade. Não ter criatividade de montar um calendário editorial, essa coisa toda. Então, um dos bônus dos alunos do clube eu entrego para eles 15 posts prontos. Com arte aberta só para eles tirarem e colocar a logo deles lá, com a copy pronta para eles fazerem alguns ajustes de que vão ter coisas que vão ser diferentes para cada público, né? Mas tem coisas que a dor é aquilo que eu já falei da pesquisa, né? Tem coisas que as dores são gerais, né? Que todo mundo sente aquela dor. Então, esses pontos que são dores gerais, eu entrego para eles 15 posts prontos. Então, eles só têm a outra metade do mês para poder pensar no que vão fazer. 15 está garantido. Para quem é aluno lá do clube. Eu acho que isso é uma forma de facilitar, né, a vida, né, dos profissionais. Se esse é um desafio, né? Nunca vi ninguém fazer isso. Ó, para você. Nunca vi. O povo se vira. Eu já vi gente vendendo arte. Eu já vi gente vendendo pacote de arte. Mas entregar a arte com a copy pronta, realmente eu também nunca vi. Aí faz parte da inovação no projeto. Mas aí é isso mesmo. Tem alto valor, obrigado. Você sabe que uma outra coisa que eu acho que eu posso colocar para essa área... A gente tem tempo ainda? Quanto tempo tem? Tá acabando. Eu acho que a gente entrou, era 11h02, eu acho que a gente tem 7, 8, 9 minutos. Tá, fechou. Uma outra coisa que tem que acontecer
para quem é da área de vocês, é a segunda chave do processo de construção de autoridade, que fala sobre resultados. É muito importante que os clientes de vocês se tornem os melhores vendedores de vocês, mas existe estratégia para vocês fazerem isso, né? Não é só mostrar antes e depois, né? Não é só, né, a gente se encher de antes e depois, mas é muito vocês mostrarem que o seu cliente obtenha aquele resultado final que você vai descobrir, que vem depois do emagrecimento. Vocês precisam conseguir que o cliente de vocês diga, num depoimento em vídeo, por exemplo, sim, eu emagreci, tá. Mas aí agora eu me sinto mais isso, mais aquilo, mas tudo que a pessoa deseja, porque o emagrecimento é o meio. Vocês precisam explorar esse outro lado e aprender a tirar isso do cliente de vocês, fazendo perguntas. Ou agora que você atingiu o resultado, como você está se sentindo? Como você se sentia antes? O que mudou na sua vida? E resultado não é só um depoimento em vídeo, que é complexo de conseguir. Print de WhatsApp, e-mails que seu cliente te manda, comentários dos seus conteúdos nas redes sociais, comentários bacanas de lives. Você pode printar tudo isso e colocar no seu feed, nos seus stories, nas redes sociais que você usa aí, porque isso vai dando ao cliente uma quebra de objeção muito forte, porque o cliente de emagrecimento ele já está cheio de objeção. Todos os mercados têm, mas os de vocês também tem bastante, porque as pessoas geralmente já passaram por tentativas frustradas. Então a primeira objeção é: eu não confio na pessoa que está falando. Então, com a construção de autoridade, você já vai respondendo isso. E a segunda é: isso aí não funciona. E a terceira é: isso aí não funciona para mim. Uhum. Então, isso aí não funciona. Conforme você vai colocando resultados e as pessoas estão conseguindo, pela primeira vez estou me sentindo bem e tal, você vai mostrando para o cara que está lá te assistindo que aquilo ali funciona. E quanto mais diferentes são os casos, a pessoa vai achar que funciona para ela. Porque você põe um case lá, a pessoa fala: funciona para essa daí, que essa daí tem personal trainer na casa dela. Funciona. A pessoa, o cliente, seu cliente, ele vai dando justificativas pro fato do teu trabalho ser bom. E aí, quanto mais diferentes forem os casos, ele vai olhar e falar: ué, peraí, essa história aqui parece com a minha. E aí ele vai confiando. A grande sacada de você se transformar numa autoridade é você quebrar essas objeções e deixar o caminho da venda uma descida de tobogã e não uma montanha de escalada. Às vezes comprar de você é uma montanha de escalada. Quem é você? O que você está vendendo? Para quem que você está falando? Nossa, será que isso funciona? Será que isso funciona para mim? Então, o teu cliente, para comprar de você, às vezes ele tem que fazer tanto esforço. O processo é o contrário. Você tem que transformar isso numa descida de tobogã. E quando você se torna autoridade, trabalha teus resultados no sentido de quebrar essas objeções, o caminho da venda fica muito mais fácil, mais azeitado. Você já jogou seu cliente ali na portinha do gol. Aí é só você fazer uma oferta inteligente, uma boa oferta para ele. E essa é uma coisa que vocês têm que investir, assim, de fazer. Verdade. Isso tudo que a Natana falou, galera, dentro do universo do marketing digital, a gente chama de prova social. Prova social é você quebrar a barreira do seu cliente, mostrando que outras pessoas estão sendo beneficiadas com aquilo que você está oferecendo. Só uma ressalva importante, assim, ela falou de conseguir depoimento de vídeo. Isso é muito importante porque vídeo é muito verdadeiro. Tem gente que pensa assim: será que esse depoimento é verdadeiro? Será que não é uma história inventada? O vídeo é uma coisa muito verdadeira. A pessoa não vai inventar, ela está botando a cara dela ali e está falando, né? E quando a pessoa ela te dá um depoimento por vídeo, ela meio que já está te dando uma autorização para você publicar. Porque ela está falando para você, né? Mas quando você for usar print, salientar um cuidado aqui. Se o que eu costumo fazer? Se a pessoa mandou no meio do grupo lá do WhatsApp, a galera, eu tô muito feliz. Ó, aconteceu comigo, tá? Uma pessoa mandou uma foto de um shortinho jeans. Aí escreveu embaixo: estou muito feliz. Esse era o meu maior sonho. Comprei um short 38 e entrei nele. E aí, cara, isso é revelação de sentimento.
A gente vende emoção, a gente não vende pela razão. As pessoas compram pela emoção. Então, quando eu coloco isso na minha rede social, que uma pessoa tá feliz porque ela como é que eu vou dizer? É abstrato, sabe? Não é uma coisa assim. São esses os detalhes, né, do depoimento. É abstrato. Cara, eu entrei no shortinho 38. A felicidade dela fez com que outras mulheres que também estavam pensando que elas queriam muito poder entrar num short 38, que de repente elas estão vestindo lá seu 48, 50, aquilo gera uma conexão muito grande. E aí eu peguei esse print, aí eu fiz o print, preparei o post, mandei para minha cliente e falei assim, cara, achei sensacional isso que você fez. Você me autoriza eu publicar isso na rede social? Porque outras pessoas também vão se identificar com isso. Aí, quando ela me dá o ok, eu publico. Esse é um único cuidado. Agora, conversas corriqueiras ali, o que você pode fazer também é apagar, sabe, riscar em cima do nome da pessoa para não expor, porque você só tem que ter o cuidado de você não estar expondo na sua rede social algo que ela confiou em você, de estar contando num privado para você. Né? E aí, às vezes, as pessoas elas estão aprofundadas com muita dor ali e ela conta para você uma coisa que é uma particularidade dela. Né? Então, quando você pega e expõe isso na rede social e colocando o nome dela, você está ferindo ela, desrespeitando ela e ela pode se voltar contra você. Então, cuidado com isso só. Básico, né? De você pedir essa autorização do cliente e em alguns casos você vai ter cliente que vai falar assim para você, olha, Val, você pode até falar do assunto, mas eu não queria que o meu nome ficasse exposto. Ela não quer que as pessoas identifiquem que foi ela que viveu ou que sentiu aquilo. Geralmente, quando o depoimento é de vitória, as pessoas elas não se incomodam. Mas quando a pessoa está compartilhando algum sentimento frustrado que ela tem, e que isso também é importante porque isso gera conexão, a frustração que o teu cliente sente é o que mais vai gerar conexão para outras pessoas entenderem o que você faz, o que você resolve. Então, quando a pessoa fala de alguma dor que ela está sentindo, isso também é bacana você expor. Porque é uma dor que ela está sentindo hoje e como que ela resolve isso. E aí você expõe que você resolve aquela dor. Que isso gera conexão pra caramba beça. Então, só cuidado com esses pontos aí de privacidade, né? Da pessoa. Isso era uma coisa importante, mas é isso aí. Peça autorização a gente deve ver. Seja uma máquina de expor depoimento, seja enlouquecido. Eu quero ver depoimento no feed de vocês. 3 posts por dia, um é depoimento, e depoimento nos stories, e depoimento. Isso vai fazer vocês venderem. Uma das coisas que eu ensino aqui para as minhas alunas, pelo menos uma vez por semana tem que ter postagem de prova social. E aí, prova social pode ser um depoimento de cliente, pode ser uma foto sua atendendo, que isso mostra que você está trabalhando. Se você fez uma palestra, pode ser uma foto sua dando uma palestra. Tudo que você mostra que você está desenvolvendo pessoas, que você está ajudando pessoas e que essas pessoas estão sendo beneficiadas por você, entra nessa categoria de prova social e você pode usar ali. Mas, sem dúvida, disparado, quando você publica um vídeo, é o que mais conecta, né? Porque passa uma realidade, né, muito mais bacana. Eu acredito que a gente deva ter mais 1 minuto. Então, deixa eu só dar um recado final, antes da gente encerrar. Tem tanta coisa ainda pra falar, Valéria. Ai, Jesus! Ó, recado final. Tudo que a gente falou aqui, algumas pessoas chegaram depois, não se preocupe, essa live vai ficar gravada no IGVT por 24 horas. Depois das 24 horas, ela não está mais no Stories, tá? Já mudou aqui o algoritmo. Ela fica no IGVT. Depois de 24 horas eu tiro, porque esse conteúdo ele é exclusivo dos meus alunos do clube. Os meus alunos do clube têm um módulo lá, onde todas as lives ficam gravadas à disposição dele para assistir quando quiser. Mas aqui na rede social eu deixo por 24 horas. Mas você que não está no clube e quer, e de repente não conseguiu assistir essa live, eu entrego para vocês, que está lá no meu canal do Telegram, um resumo de tudo que a gente falou aqui com as principais sacadas. Então, se você ainda não está no meu canal do Telegram, corre lá. Para acessar o canal do Telegram, no link da minha bio tem lá. Canal Telegram, e você entra e lá eu vou colocar o resuminho do que a gente falou aqui hoje, para você pelo menos ter ali a base ali. Natana, muito, 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 muito obrigada pela sua presença aqui, por compartilhar essa hora aqui com a gente.
E deixa aí contigo esses momentos finais para você se despedir da galera, falar alguma coisa que você acha importante. Eu acho assim que, primeiro agradecer você e toda a sua audiência que esteve aqui com a gente. Espero ter contribuído, né? Ampliando essa visão e a mente de vocês aí. Tem dois jeitos de você se posicionar. Um é sendo bem conteudista e o outro influenciador. E o grande segredo é vocês juntarem esses dois pontos. Então não se posicionem para o cliente de vocês só como professor, que sabe tudo e tal. Mostrem um pouquinho de quem vocês são, seus valores essenciais, como funciona a vida de vocês. Não é prato de comida, não. Mas dê um jeito de mostrar um pouquinho os teus valores. Dê um jeito de mostrar um pouquinho para o seu cliente a pessoa que está por trás desse grande negócio, dessa solução que vocês estão oferecendo. Isso vai fazer toda a diferença, principalmente nesse segmento.